Espero que você seja muito bem-vindo, você seja muito bem-vinda. Um forte abraço a todos, uma ótima tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Já estou ao vivo aqui no BMC Market, aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time de todo dia. Eu, Daniel Morales, ficando até às 3h30 da tarde nesse debate com Alan Gani e também com Alexandre Cabral. Vamos então aos principais destaques dessa edição? Olha só, parece até que a notícia é repetida, né? Mas não é não. Os mercados nessa sexta-feira seguem em tom de cautela com o risco de calote e quebradeira da Evergrande. A empresa não pagou os credores internacionais, são mais de 80 milhões de dólares em dívidas. Alguns bancos chineses falaram os valores que eles têm a receber da Evergrande e alegam estar preparados para absorver esse possível calote. O jornal The Wall Street Journal trouxe a informação de que autoridades na China já orientam seus governos locais a se prepararem para um eventual colapso da incorporadora. O presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, disse em entrevista à CNBC que a exposição direta da zona do euro à crise de liquidez da Evergrande vai ser limitada, embora os mercados financeiros estejam todos interligados. E a gente viu esse movimento, né? A gente viu que quando havia a expectativa de pagamento da Evergrande, quando essa situação já parecia estar superada, os mercados globais acabaram trabalhando em tom positivo com o ânimo que trouxe essa notícia. Porém, ao descobrir que as dívidas não tinham sido pagas, os mercados adotaram um tom de cautela. E a gente viu isso, como eu estava comentando agora há pouco, desde o início da manhã, com o fechamento das bolsas asiáticas no patamar negativo, principalmente em Hong Kong, onde as ações da Evergrande estão listadas, em sua maioria. Mesmo assim, na China também houve o patamar negativo. A Bolsa do Japão acabou operando num patamar positivo, porque volta de feriado, sem liquidez na quinta-feira. Na sexta-feira os negócios foram bem por lá. E aí, na Europa, as bolsas europeias já fecharam nessa sexta-feira, todas no patamar negativo. Até DAX na Alemanha, que hoje cedo estava num patamar positivo, acabou fechando em queda de 0,72%. Só um parênteses aqui, a gente lembra que no fim de semana tem um processo eleitoral para a definição do primeiro-ministro lá, né? A Angela Merkel não vai ser candidata, Angela Merkel está saindo do cargo e aí existe aquela questão, quem vai ficar no lugar de Angela Merkel? Então, vamos ter um processo eleitoral na Alemanha nesse fim de semana. FTSE no Reino Unido fechou em queda de 0,38%, o CAC na França uma queda de 0,95% e o índice Eurostoxx fechou em baixa de 0,87%. Nos Estados Unidos, eu estou dando uma olhada aqui nas bolsas, Dow Jones está no 0 a 0, tá? Nem sobe nem desce, está no 0 a 0. O S&P está uma leve subida ali de 0,03%, também estava num movimento ali do 0 a 0, nesse leve baixa, leve alta, 0 a 0, S&P subindo 0,03. E a Nasdaq subindo, caindo 0,15% neste momento, às 2h10. Lá nos Estados Unidos, os investidores também ficam de olho no discurso de Jerome Powell. Foi o primeiro que ele fez desde que sinalizou o início do tapering para novembro, depois da divulgação daquele comunicado da reunião do FONC na quarta-feira. Mas dessa vez o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos não falou sobre a política monetária, falou apenas sobre o cenário, sobre a velocidade de mudanças na economia, foi bem sucinto em suas declarações. Mas o evento também conta com outros dirigentes do Fed, que falam sobre a política monetária e também a política de estímulos lá nos Estados Unidos, cada um trazendo sua visão sobre o tapering, cada um trazendo a sua contribuição a respeito da própria política monetária, muitos deles, inclusive, acreditando que os Estados Unidos precisam fazer uma elevação na taxa de juros, tá? Mas o que tem pesado bastante a bolsa por aqui no Brasil também foi a divulgação do IPCA 15. A prévia da inflação veio bastante acelerada e acima das expectativas do mercado. O IPCA 15 chegou a 1,14%, o maior patamar para o mês desde 1994. Em agosto, o índice estava 0,89%.
No ano, o indicador acumula uma alta de 7,02% e nos últimos 12 meses já atinge o patamar de 2 dígitos com 10,05% de elevação. Gasolina e energia elétrica são os maiores impactos individuais sobre esse IPCA 15. E aí eu trago aqui para vocês o panorama da Bolsa de Valores, que agora recua 0,74%. A Bolsa Brasileira, no patamar de 113.219 pontos, perdeu 114 mil. A gente vê aqui as empresas que estão desempenhando bem, em alta: PetroRio, Minerva, Braskem, Banco Inter e JBS. Nas mais baixas, a gente vê Melius, Americanas, Natura, Multiplan, Lojas Americanas e BTG Pactual. A gente vê alguns setores um pouco mais pressionados aí com essa definição, né, com essa constatação do IPCA 15, essa prévia da inflação, que inclusive a gente vai debater bastante ao longo dessa tarde aqui com Alan Gani e com Alexandre Cabral. Por falando nisso, quero trazer todo mundo aqui para a nossa tela, desejar minha boa tarde novamente para o Daniel Morales. Boa tarde para você, bem-vindo mais uma vez, estamos junto aqui no BMC Market, Morales. Boa tarde, Felipe, boa tarde para o Gani, boa tarde também para o Cabral, boa tarde a todo mundo que agora segue com a gente no BMC Market. É isso aí, boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral, Morales, audiência, vamos com tudo. Vamos aí. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde, meu povo, beleza? Tudo de paz, sexta-feira, tranquilão. Sexta-feira, tranquilão. Tranquilão é uma palavra que a gente pode falar para essa sexta-feira, ô Cabral? Ah, sexta-feira é de paz, amanhã eu não vou trabalhar, então tranquilo. Entendi. Mas e o cenário, né, que a gente estava falando tá aqui? Meio rod, né? O cenário já não está tão tranquilão assim, tá, né? Não tá muito, não. Isso aí. Bom, vamos falar então, vamos começar falando desse IPCA, né, acelerado, acima das expectativas. A gente vi até um gráfico chegando aos patamares de 2 dígitos, já próximo ao que a gente estava vendo no governo Dilma, né? Tem uma aceleração bem forte ali desse IPCA 15. E aí eu queria saber como que vocês viram esses números, o que vocês acharam e, enfim, por que ele acabou vindo mais acelerado aí do que a expectativa do mercado. Vamos lá, Gani, começa contigo dessa vez. Então, foi acima de esperado novamente, se eu não me engano, o consenso de mercado, acho que era 1,05, você me corrige aí, Felipe? É isso, 1,04, 1,05, né? O índice veio acima, 1,14, e puxado por energia elétrica. É uma alta menor, né? Desacelerou em relação ao IPCA 15 de agosto, quer dizer, era ainda maior, né, no IPCA 15 de agosto, mas ainda tem um peso grande no indicador. Gasolina, isso aí, a olhos vistos, a gente sente na pele. Alimentos e também teve veículos, né, tanto novos quanto usados. Então é uma inflação bem disseminada. E que teve o seu reflexo na curva de juros hoje, né? À medida que ela veio acima do esperado, o mercado passa a precificar altas mais intensas da Selic, a curva de juros reflete isso, à frente, certo? Então, a gente vê hoje, por exemplo, um título pré-fixado 2024, que até pouco tempo ele era negociado a 5 ao ano e hoje ele é negociado a 10 ao ano, simplesmente dobrou. O Gani, pré-fixado 2024 10, 2026 10,32. A gente vê os prêmios também do IPCA mais aqui. 4,63. 4,63 né? O 2026, o 2035 4,84. Aumentou esse prêmio aí, né? Aumentou esse prêmio. Agora, olha que interessante, a diferença do 24 para o 31, por exemplo, que é um que paga cupom, é muito pequena. Então, mostra que o mercado está precificando mais a curva de juros no curto prazo. Então, ele está jogando mais alta da Selic a curto prazo e mais inflação a curto prazo, né? A curva mais longa tem mais a ver aí com o prêmio de risco. Então, é uma curva que é muito puxada para os vencimentos mais curtos, tanto no pré quanto nos títulos atrelados à inflação, os pós-fixados, as NTNBs.
E aí, isso aí acabou puxando também para baixo várias empresas. Eu estava dando uma olhada aqui, eu comentei agora há pouco sobre as empresas que estão caindo na bolsa, né? Por exemplo, Melius, Lojas Americanas, a gente vê Via, Magazine Luiza, enfim, uma série de empresas de varejo que acaba sofrendo com esse cenário de inflação mais para cima, de juros do juro longo também um pouco mais estressado, né? Não tá fácil a vida para o varejo, porque olha só, juros mais altos, né? Então isso significa que aquela compra no crédito da pessoa física ficou mais cara, isso dá uma esfriada no consumo, certo? Por outro lado, para essas empresas se financiarem também, o crédito ficou mais alto. A inflação reduz o poder de compra do consumidor. Junto a isso, para o ano que vem, um PIB baixo, né? As casas aí revisando projeções de PIB, 1,5%, tem gente até com meio, enfim, né? Então, a renda não crescendo. O desemprego tem diminuído, mas num patamar ainda muito elevado, né? Então, não está fácil a vida no varejo. A oportunidade pode ser uma oportunidade de compra, mas não é para uma recuperação a curto prazo, não. É pensando num horizonte muito mais longo. Maravilha. Cabral, e aí, como que você viu essa prévia da inflação aí, inclusive nos últimos 12 meses, chegando a 2 dígitos? Eu achei muito ruim. Muito ruim. 70,45% dos produtos que fazem parte do IPCA subiram. 38,60% subiram mais do que a inflação, que foi 1,14%. Então eu achei bem ruim, sabia? E alguns destaques aqui curiosos, ó. A energia elétrica residencial foi responsável por 0,17% da inflação de 1,14%. Então, se a energia elétrica tivesse variado zero, a inflação teria sido 0,97%. Ela foi 1,14% porque a energia elétrica contribuiu com 0,17%. A gasolina com outro 0,17%. Então, gasolina e energia elétrica juntas deu 0,34 de 1,14. Então, se você tirar 8, né? 0,80, 90, daria 0,80 a inflação se a gasolina e a energia tivesse variado zero. Inflação, fogo no rabete. Passagem aérea 0,11. Esse demanda reprimida, povo querendo sair. Claro, gasolina de aviação subiu, ok. Mas eu acho que isso para mim tem uma demanda reprimida puxando passagem aérea. Automóvel novo por falta de entrega. Eu falei no 710 hoje que saiu um estudo que eu esqueci de anotar o local do estudo que eu li, que é a indústria automobilística, aí inclui carro ou tudo que tem motor, carro, moto, caminhão, etc. Deve deixar de arrecadar esse ano 210 bilhões de dólares por falha no suprimento. Ou falta resina, ou falta mão de obra, ou falta tinta, ou falta semicondutor, ou falta condutor, ou falta algo. Ok? Então, automóvel novo acaba sendo uma raridade. Ele foi responsável por 0,05, refeição 0,05, etanol 0,04 e vai diminuindo. E quem está na ponta contrária, quem ajudou a puxar a inflação para baixo, foi o perfume. Então o povo está saindo fedido de casa porque o perfume puxou a inflação para baixo. Se o perfume tivesse zerado, a inflação teria sido 0,02 mais alta. Ó, eu tô de perfume. Ô, Cabral, tem uma pergunta aqui do Felipe. Ela já foi, né? Ela já foi embora. Mas você que tá assistindo pelo telefone? Ela tá no Rio já. Não, tá não. Ela foi embora tem uns 10 minutos. Ô, louco, e foi de telefone. Deixa eu fazer uma... Foi de SpaceX? Foi de SpaceX. Pro Rio de Janeiro? É isso. Piada do tiozão. Eu esqueci da cota. Fala. Tem uma pergunta aqui do Felipe no chat. Ele pergunta o seguinte: qual que é a sua análise com a questão de possível inflação indo para os 2 dígitos e expectativa estagflação? Eu ainda não acredito em 2 dígitos. Apesar dela estar arrumando para, eu acho que dá uma meia aliviada um pouco para frente. Espero estar certo. Eu não quero errar e dizer, putz, bateu 2 dígitos. Que inflação não é bom para literalmente nenhuma pessoa física. Pode ser bom para alguma instituição, dependendo, que não é muito bom também não, tá? Porque a inflação baixa, o banco dá mais crédito que a inflação alta, ele ganha mais dinheiro. Então a gente fala, a inflação é bom para o setor bancário. O setor bancário ganha em qualquer nível, mas com juros menores ele ganha mais com crédito do que brincando de mercado financeiro. Muito mais.
Então, voltando. Então, eu não acredito em 2 dígitos, espero não acreditar, que não mude essa minha opinião para frente. A possibilidade de recessão eu estou vendo muito pouco. Eu acho que a economia vai ser como o André Perfeito falou, né? Aquele V pode ficar um pouquinho de lado, mas eu ainda não acredito em queda. O famoso raiz mas quadrada. Nada impede para ano que vem isso acontecer, tá? Nada impede, literalmente nada impede. Então, hoje, dia 24 de setembro, às 2h21 da tarde, eu ainda não acredito em estagflação. E tem algumas... A gente fica lendo, né? Depois que saem os dados do IPCA, a gente fica lendo as projeções, os reviews de várias casas, vários bancos, e algumas pessoas estão falando aqui sobre o peso, né, da política de preços dos combustíveis nessa inflação, que inclusive combustível foi um dos fatores aí que acabaram puxando para cima. Acha que essa questão da política em si, ou é mais um reflexo dessa questão de precisar mais, da economia estar reaquecendo e precisando de mais combustível, as pessoas saindo mais de casa, usando mais automóvel antigo também, já que não tem novo, e o antigo gasta mais? Eu não sei, vocês acham que a política de preço acaba sendo também responsável por essa elevação na inflação? Eu acho, e eu acho que a Petrobras não está errada por praticar política de preço, não. A gente que trabalha com diminuição de impostos ou algo parecido. Petrobras é uma SA de capital aberto, ela deve deveres ao sócio e não à sociedade. Eu quero que a Petrobras trabalhe com tabela de combustível, fecha igual a Caixa Econômica, 100% do governo e toca a vida. Eu sou contra, mas acabou, resolveu o problema. A partir do momento que ela é uma SA de capital aberto, ela tem que pensar em preço do combustível e no sócio, e não fazer política. Ok? Como é que você pode fazer isso? O modelo inglês fica brincando de mudar imposto federal em cima da gasolina. Gasolina subiu muito, eles diminuem a tributação para o preço ser menos sensível. Então, sei lá, vamos chutar aqui, custava 1 e ia para 1,10. O imposto era 30 centavos, vira 20. Então o governo deixa de arrecadar um pouco menos para tentar equilibrar essa variação. Mas sim, ajudou a colaborar? Ajudou, claro que ajudou. Foi o segundo que mais subiu. Gasolina foi o segundo que mais subiu e etanol foi 1, 2, 3, 4, o sexto que mais subiu. Gás de botijão foi o 8º. Uhum. Não, e além disso, que eu concordo que o Cabral falou, tudo bem, vamos supor que a Petrobras, e a gente já viu isso no passado, ela segure o preço, não se alinhe com o mercado internacional. Ela gera 2 problemas. Problema para o acionista, para o investidor, a empresa perde valor e em algum momento ela vai ter que jogar esse reajuste à frente, porque a receita dela vai estar defasada. Então, cedo ou tarde, a sociedade vai acabar pagando. Então, não tem... Ou dependendo do grau da intervenção, nós podemos levar uma possibilidade de desvalorização da moeda por não crença no país. Isso, e aí você pega a inflação do outro lado lá na frente. É isso aí. Só mudei a dor de cabeça, de agosto para novembro, por exemplo. E tem uma questão aqui, que já que a gente está falando sobre essa questão da inflação, o Broadcast ele fez um apanhado, né, com vários economistas, e aí esses economistas acreditam que setembro tem se mostrado uma tempestade perfeita na inflação. Impacto da bandeira da escassez hídrica na eletricidade, pressão climática sobre os alimentos, alta dos combustíveis, escassez de insumo para a produção de automóvel, aceleração de serviços na esteira de reabertura. Ou seja, todos esses fatores contribuindo acabam terminando com esse patamar do IPCA 15 que a gente viu, e aí essas projeções de inflação cada vez maiores, né? E aí isso acaba me levando à pergunta também do nosso telespectador aqui, o Leonel, ele falando assim, além da subida dos juros, tem alguma coisa, alguma ação que o governo pode realizar para conter essa inflação, ou seria só com essa política monetária mesmo? Eu vejo que é só política monetária. Tentar fazer intervenção de preço é pior ainda, né? Pode gerar mais escassez de oferta, perda de credibilidade, aí começa a afetar crescimento econômico, né? O mercado começa a ficar com medo, enfim. E, infelizmente o remédio é esse mesmo, só que é uma medicação que pega só em parte da doença, porque a outra parte é uma questão lá de oferta, tem a ver com energia elétrica, com problema que não chove, com falta de insumos no mundo, né? Não tem muito o que fazer não, infelizmente. Veja que a inflação é um fenômeno mundial, né?
Uma coisa que ele poderia tentar fazer, que eu não sei se dá para fazer nesse momento, mas é uma ideia para se pensar. Diminuir impostos de importação de alguns produtos para facilitar a compra lá fora, para tentar diminuir o preço aqui dentro. Ele não está intervindo, ele simplesmente está dizendo, estou precisando de milho, não tem milho, acabou, é raro milho. Então tá bom, quanto custa a tonelada do milho lá fora? Se eu diminuir o imposto de importação, vale a pena importar para tentar melhorar a demanda aqui, nem que seja temporária por 6 meses? Para mim é o único modo, se não, é surfar essa taxa de juros aí e ver para frente o que acontece, torcendo para a economia voltar. Né? Só que se eu tenho problema, se eu torçar para a economia voltar para resolver problema de suprimentos, eu vou ter energia na tomada para fazer a indústria rodar, é tenso, mano. Essa questão aí de diminuir imposto, eu estava procurando aqui algumas informações. O governo zerou imposto, suspende imposto de importação de milho, medicamento, também pensando no Dia das Crianças, tem redução no imposto de importação de brinquedos, né? Então tem várias notícias aqui que eu estou vendo de vários medicamentos também, inclusive medicamentos contra o câncer, enfim. Tem algumas questões pontuais aí, né? Mas não acaba não fazendo parte do todo, né? E eu não entendo isso como uma maldade para ferrar a indústria brasileira, porque a indústria brasileira está jogando o preço para cima. Eu entendo isso como um complemento de produtos que a indústria brasileira não está dando vazão de produzir. Por isso que eu acho que isso tem que ser temporário, não durar uma vida toda. Está faltando milho, olha para a sola, não tem milho, acabou, não tem milagre. Então tá bom, importamos milho mais barato durante 4 meses. Indústria, agro, se prepara, ano que vem a gente vai derrubar imposto, mas põe para produzir. Senão eu tenho que comer milho. Milho quer dizer, eu comer. O que é galinha, né? É um saco de milho com bico e pena. Quem é da área de agro comenta isso. Eu não entendo, mas dizem quem é. Então eu preciso de milho para várias fases da agro. Se eu não tenho um milho, eu tenho que importar. Se eu diminuir o preço dele, eu diminuo o custo do setor agro, que pode diminuir em paralelo vários custos, tá? E pior que você, mesmo que você traga milho para cá, você não tem silo para armazenagem, né? Não sei, aí é contigo. Não tem. O Brasil não tem. O estoque brasileiro é muito pequeno. Estados Unidos tem, Europa tem, o Brasil não tem. Mas especificamente para milho? Não, para tudo. Para tudo? Para grãos em geral, não tem. Tem, claro que tem, mas é muito pequeno, não tem. Se precisar armazenar por um longo período, uma grande quantidade, não. E o ideal seria que você armazenasse também, por causa do preço. Melhor, o Gani e o Cabral sabem bem disso, principalmente para a questão do preço. Porque a China está fazendo, né? Exatamente, só que o Brasil não tem como fazer isso. Daniel Morales sempre contribuindo bastante aqui no setor agro, hein, Morales? Aí não, Morales é o cara do agro, mano. O cara do agro. Tanto é que Tereza, quando tem dúvida, liga para ele. Eu falo com ela sempre. Mas agora é melhor não falar pessoalmente, né? COVID, melhor não dá, agora não dá. Rapaz, mas pegou de jeito. Essa viagem foi do cão, maluco. Eu vi uma notícia, vocês viram isso? Acho que é verdade mesmo. Que o Bolsonaro falou para o pessoal tomar banho frio, é verdade? Foi ontem na live dele. É verdade, Foi ontem. Vocês vão tomar banho frio? Se eu tomar banho frio, eu não venho trabalhar, né? Pega uma pneumonia. Eu não vou mentir, não. Uma vez eu tava tomando banho, contei isso até no 710, animadaço, todo ensaboado. Aí o chuveiro lá de casa fez assim, ó. Pum! Eu olhei pro chuveiro, ele olhou pra mim, falei, você tá de sacanagem com meus cornos. A solução que tem outro banheiro, eu fui pro outro. Mas imagina, todo ensaboado, indo pro outro banheiro para terminar o banho. Mas ainda bem que você imagina tem tomar banho gelado, banheiro, né? Ainda bem que eu tenho backup. Imagina se não tivesse. Mas, E o backup era gás, então ainda tem isso. Aproveitando isso que o Gani falou, teve evento aí da ONU e o Bolsonaro participou virtualmente, né? Falando justamente sobre a parte... dessa de energia, questão, né? Exatamente. Eu tenho algumas informações. Você tem as informações? Ele falou nesse evento virtual da ONU e ele disse que o tom da voz muda? Por quê? Não sei, quando você vai ler o negócio, você muda o tom da voz. Você, não sei faz voz de locutor. Ele faz voz de locutor. Locutor galã, sexta-feira, querendo pegar geral. Vamos lá. Fala aí. Então, Bolsonaro na ONU, como é que é? Bolsonaro falou em um evento virtual. Não, ele falou nesse evento virtual e ele afirma que somos exemplo de transição energética. Estamos enfrentando crise hídrica com planejamento, seriedade e transparência.
O Brasil está posicionado para produzir hidrogênio de forma competitiva e com escala. E sabemos que a transição energética é possível e uma oportunidade. Além disso, o Bolsonaro falou que vai cumprir a meta de reduzir a emissão de carbono em 620 milhões de toneladas em 10 anos. E ainda a última frase aqui, temos trabalhado para garantir acesso à energia limpa e sustentável. Eu tenho uma dúvida aqui. Vamos ver se vocês conseguem me tirar essa dúvida de mim. Porque é o seguinte, o Bolsonaro está falando que a gente é um exemplo de transição energética, que tem trabalhado para garantir acesso à energia limpa e sustentável. Ok, faz parte, é importante ter essas metas, é importante assumir esses compromissos internacionais, mas o presidente Jair Bolsonaro ele vai, num evento da ONU, falar sobre essa questão energética um dia depois de pedir para o pessoal tomar banho gelado, porque a questão das hidrelétricas aqui no Brasil, da energia, está terrível. Então, não sei, na minha opinião, na minha visão, acaba gerando um conflito de discurso ou, de repente, até talvez falta de credibilidade. Não, poxa, pelo que eu entendi que o Morales falou, é o seguinte, estamos fazendo tudo para melhorar, estamos investindo, mas a gente não combinou com São Pedro, maluco. Não combinou com São Pedro que não ia chover. Eu acho que o discurso da ONU é mais assim, mais abrangente, eu acho que dessa mais vez de longo prazo. Mas sabe qual que é a minha dúvida, Cabral? Que é o seguinte, ok, a gente está fazendo essa transição, está rumando para resolver um problema futuro. Só que o problema presente, que deveria ter sido resolvido no passado, inclusive ter outros tipos de questões ali para poder proporcionar uma energia, não ter esse tipo de problema, ainda não foi resolvido. Claro, o presidente Jair Bolsonaro está desde 2019, não estou falando que é culpa dele, mas me causa, de repente, até um certo incômodo falar tão para frente assim de mudança de matriz energética, energia limpa e não sei o que, estamos rumando para lá, sendo que um problema tão importante e atual ainda não foi resolvido. Não foi nem resolvido ainda. Então essa é a minha dúvida. Não, quanto a isso eu não vejo problema dele, quanto a isso não. Eu estou melhorando para o futuro. E o presente a gente tenta fazer como pode. Fazer o que dá, né? Mas também tem uma questão, você toma banho frio, mas logo logo a gente não vai ter nem água, né, para tomar o banho. Uma pergunta bem de leigo que não entende nada, vocês podem me apedrejar no final, não tem problema nenhum. Não tem aqueles... eu lembro, uma coisa me chamou muita atenção. No carnaval de 2020, tinha previsão de chuva. Aí a Heineken era patrocinadora do Sambódromo em São Paulo. Ele contratou vários aviãozinhos para fazer chover em volta de São Paulo na quinta-feira para a nuvem não chegar na sexta no sábado aqui. Mas não é uma ciência exata. Aí isso que a minha dúvida é muito de leigo, mas muito de leigo. Não teria como botar um avião desse em cima de Guarapiranga, etc? Não entendo nada, é só uma curiosidade. Não é uma ciência exata, eu já tive a oportunidade de acompanhar, fazer matéria sobre isso, mas não é uma ciência exata. Você joga esse sal, né? Acho que é sal, uma espécie de sal que se joga nas nuvens e aí eles fazem a formação dessas nuvens. E ainda tem que ver direito ainda a previsão do tempo. Se tiver vento, ele vai para outro lugar. Se não tiver vento, aí ele cai só naquele espaço. Só que você tem que esperar o tempo certinho para chegar lá, porque você também tem que ter a formação dessas nuvens. Então ela não é uma ciência exata. Tá bom, resolvido. É difícil. Respondido. É um processo. Obrigado. Né? É um processo. Deixa eu só falar com o Nicolas aqui. Ele falou, então ele devia ir lá e falar que tá tudo uma M. Boa ideia, Felipe. Não é isso. A gente sabe que não tá tudo, nem tá tudo uma maravilha, nem tá tudo uma M. A minha única questão e o meu único não entendimento é de verdade, é uma dúvida que eu tenho. Você fala uma coisa visando para o futuro, falando que lá na frente vai estar sensacional e a gente está fazendo um belo trabalho nisso e naquilo, sendo que o D0 aqui não tá. E a gente está vendo isso principalmente com essas questões das hidrelétricas, tendo que contratar energia de países vizinhos, contratar energia de termoelétrica, de usinas, enfim, tudo que a gente está vendo aí. Mas, é só uma dúvida minha, pessoal, fiquem tranquilos. Aliás, é a mesma dúvida que eu tenho também. Que a gente está debatendo. E eu gosto
o que o Cabral, o que o Gani tem para falar aqui, porque a gente aprende sempre muito, né? É o que eu sempre falo, eu sou um perguntador aqui. Eu estou para perguntar e tirar minhas dúvidas. E aí, a gente pode seguir com mais questões aí? O que vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o IPCA? Eu tenho aqui atrás, ó. Sobre outras coisas? Ah, é verdade. O professor Alexandre Cabral vai trazer o flip chart com a aula do dia sobre IPCA 15, né? Que não é o IPCA, né? É só o IPCA 15. Bora? Vamos lá, então. Hoje eu não tenho bolso na camisa, então Vai na mão. Pô, essa chance, se isso aqui cair, maluco, é 6 meses de salário. Hein, Cabral? Podia ter uma vinhetinha, né? A aula do professor Cabral. Aula do Cabral. É isso que você quer? Você dançando assim? Não, eu você não. e Rana dançando assim? Não, tem que ser você. Aí começa a aula do Cabral. Lavar uma louça. Depois pede a figurinha dele da Rana dançando, Cabral. É verdade, tem. Nos Coloca bastidores. aí a Rana. Chama a Rana. Rana, vem dançar assim. Antes, com o nome do programa anterior, que eu esqueci o nome. Estoque. Cadeira. Pensei que era chefe, mas não, o chefe tá viajando. O que eu quero falar é o seguinte, é uma dúvida que sempre rola na humanidade, é que a minha inflação não é igual à do governo. Caramba, esse debate eu acho que existe, sei lá, não sei quando foi oficializada a primeira inflação no planeta. Eu não sei, sabe, Gani? Sabe? Vocês sabem? Não. Tipo assim, a primeira inflação de 1950, não sei aqui quando no foi. Brasil? Não, no mundo. Ah, não sei. Ou no Brasil, sabe quando foi Não, no acho que Brasil? o primeiro índice de inflação não foi o IGPDI no Brasil, sei. acho que foi em 1950. Então vamos lá. Então 1950. desde 1950 todo mundo fala a minha inflação não é igual à do governo. Por quê? Minto, Cabral, desculpa. IPC-FIP, o mais antigo. Mas foi 50? Não, mais antigo. Eu acho que o IPC-FIP é de 1939, se eu não me engano. Então, ok. Mas tudo bem. 1939. Y. Por que isso? Só uma coisa. Vocês sabem quantos itens tem o IPCA? Vocês têm noção? Eu não tenho de cor não, mas eu vou pegar a cola É aqui. isso mesmo? O IPCA, ele tem 367 itens. No passado se chegou até mais, chegou a ter 400 e poucos itens, chegou até aluguel de DVD. Aluguel de DVD sumiu tem uns 2 anos. Ok? Então tinha aluguel de DVD. Meu sonho é saber se ainda existe no Brasil alguma empresa, algum local que ainda alugue DVD. Então tinha aluguel de DVD. Então, por exemplo, você mora sozinho ou não, Daniel? Não. Mais quantas pessoas na tua casa? 2. Você mais 2 ou você mais uma? Eu e mais um, eu e meu pai. Então você e teu pai. Então você concorda comigo que a inflação de calcinha não afeta a família Daniel Moraes? Vamos lá, é sério isso? Que a inflação de calcinha não te afeta? Eu tô falando sério, você só tá rindo no estúdio aqui, maluco. Porra. Eu tô falando sério. Como se morasse, por exemplo, numa outra casa, a sua mãe e a sua irmã, não ia afetar a inflação de cueca. Se fosse numa outra casa, o exemplo louco, tua irmã e tua irmã. Por que isso? Porque a inflação ela é calculada com base no PNAD, que leva em consideração o poder de compra de 1 até 40 salários mínimos. Então, na média da população brasileira, nisso daqui, surgem esses itens. Você que está assistindo aí, você tem filho em faculdade? Não. Então, você já vira 366. Você está fazendo curso de inglês? Não. Então, você já vira 365. Você come fígado? Se você come fígado, pode ir embora. Porque fígado é uma coisa horrorosa. Pode ir embora. Vai para concorrência. Fígado... Ih, o chefe tá vindo ali. Porque esse aqui também é chefe. Todo mundo é meu chefe. Tô indo embora. Adoro fígado. Tá indo embora? Fígado. Fígado acebolado. Nossa, pelo amor de Deus. Isso é uma delícia. Aí vira 364. Então, o que acontece? Pô, não ando de avião há 2 anos, por exemplo. Eu, no caso, é desde 19. Então, vira 363. Então, uma coisa que a gente tem que ter noção é... A inflação é composto com base e poder de compra de um grupo de família que dá aproximadamente 92% da população. Ok? Que criam esses itens.
Então muita gente fala, o IBGE está errado, o IBGE está manipulando a inflação. Não, ele provavelmente não está manipulando a inflação. É que provavelmente a sua cesta de consumo não está tudo aqui dentro. Eu não vi a atual, mas eu fiz um estudo há uns 3 anos atrás, que eu fiz um ano fechado, eu consumi 66% desses itens. E tiveram alguns itens que eu consumi uma vez. Se eu consumi uma vez, eu não peguei inflação, porque não tem preço para comparar. Então, o que eu quero que vocês levem em mente nesse meu argumento aqui é que a inflação ela não está errada. É que a tua cesta de consumo não bate com a média geral. E ninguém nunca vai ter essa média geral. A não ser que tenha 20 filhos e mora em vários lugares do país. Porque tem produto, tem alguns peixes que estão lá que só tem na região norte. Então, se você morar em São Paulo, provavelmente você não vai ter esse teu peixe na inflação. Essa é uma coisa muito doida. Peixe lá que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tem. Então, uma coisa fundamental. A sua cesta não obrigatoriamente é igual ao IPCA. Então, não critique o IPCA. Entenda ele. Nós temos que ter uma inflação única. Imagina se a gente tiver uma inflação para 200 milhões de brasileiros. Ia surtar. Nenhum país tem isso. Estados Unidos, que é a vanguarda da tecnologia do mundo, não tem isso. Suíça, que tem uma tecnologia do cacete, um país pequenininho, não tem isso. Então, por favor, não critique o IPCA, entenda cesta de consumo. E uma coisa que o pessoal muito confunde é variação de preço com preço caro. A gasolina do lado da minha casa está R$6, chutando. Um mês depois, quanto ela tá? Tá R$6. Qual foi a inflação? 0. Porque a inflação é variação de preço e não cotação do seu preço unitário. Então, se a gasolina estava 6 e um mês depois estava 6, ela tá cara pra cacete, quer dizer, pra caramba. Senão daqui a pouco vai rolar o expor aí, essa linha da verdade. Ela tá, do pensamento, né? Ela tá cara pra caramba, mas ela não variou. O objetivo do IPCA é pegar variação e não cotação. Fechado? Agora eu quero voltar para a tela para passar um dado para o Daniel Morales. Que eu? Não, eu quero te passar um dado aqui. Mora você e teu pai, não é isso? Isso. Então deixa eu só localizar um negócio aqui. Espera aí. A cueca... Nessa inflação, ela subiu 2,66%. Então, isso influencia na tua casa, porque você e teu pai, então, a cueca subiu 2,66%. Você come azeitona? Não. Então, a azeitona subiu 0,47%. Entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, já que cada produto é economia, já economizou 0,47% com milho. Com milho não, com azeitona, mas você tem que tomar cuidado com o preço da cueca. Da cueca. 2%. Fechado? Outra coisa, o IBGE faz uma coisa certíssima. Gani, quando você aplica numa NTNB, você ganha IPCA? Eu ganho o IPCA mais uma taxa real. Fechado? Felipe também e Daniel Morales também. Vocês ganham a variação do biscoito e não da bolacha. Porque a IBGE, como é no Rio, ela coloca biscoito e coloca tangerina. Acabou, siga o programa. Depois dessa, acabou. Então, quanto variou a bolacha? Não, não tem NTNB para bolacha. Tem NTNB para o biscoito e para tangerina. Que é a palavra certa. Bolacha e... Biscoito. Bolacha e mexerica. Bolacha e... Qual é o nome do outro? Coisa mexerica. Margota, não é... Não, bergamota é no sul. Não, mexerica. É bolacha. Desculpa. Então liga pro IBGE e diz que não vai mais mudar para ele mudar a inflação. Então vou pedir pro pessoal no chat aqui falar se é bolacha ou é biscoito. Então tá. Só uma coisinha, só para acrescentar informação para aquilo que você falou sobre a inflação. Ela nasceu em 1838. No Brasil? No Brasil ou no mundo? Onde? Tem um país, Estados Unidos, primeiro Inglaterra? Não se sabe exatamente em que país, mas foi no ano de 1838. Acredita-se que foi na Hungria. Não, mas aí é o índice, né? Não a inflação. Não, ele nasceu a inflação. Porque a inflação, tô vendo aqui na dinastia Song, na China, falando que o governo imprimiu muito dinheiro para poder financiar as guerras. Tem que saber se é... E aí, temendo a inflação... já tinha um índice sendo divulgado, entendeu? O termo
temendo a inflação, a dinastia Ming rejeitou o uso de papel moeda e voltou a usar moeda de cobre. Biscoito tá dando lavada no chat. Tira esse chat do ar. Não quero mais olhar pro chat. Não vou mais olhar pro chat. Gente, desculpa, eu vou discordar. Tudo carioca. Não vou mais, tô olhando pra tela. É bolacha e bolacha. Ponto final. Pessoal, tem algumas perguntas aqui para vocês. O Felipe está perguntando se nessa sexta plano de saúde entra também. Entra. Deixa eu mostrar quanto foi o plano de saúde aqui. Pesado. Tem um peso grande. Acho que quase 4% do índice é plano de saúde. Vamos ver agora. Plano de saúde. Plano de saúde caiu 0,6% nessa última inflação e o peso é de 3,87% de toda a inflação. Boa. E o Alceu está perguntando se o IPC não seria muito mais fiel ao custo da maioria da população. Mas qual? IPC? IPC. Mas, porque tem o IPC FIP, IPC da GV, INPC. O IPCA é um IPC, só que é o índice de preço ao consumidor amplo. Bom. Não sei o que. Podia, Alceu, explica um pouquinho melhor aí essa pergunta para a gente poder também respondê-la. Ficou alguma dúvida aí, pessoal, agora, sobre o que o Cabral falou? Também aí, só pegando o gancho na aula aí do Cabral, os núcleos, medidas de núcleos. Por que elas são tão importantes? Né? O que é inflação? Aumento generalizado e persistente dos preços. Vamos supor que subiu apenas a cueca. A cueca disparou, né? E isso puxa o índice para cima. É verdade que cueca pesa muito pouco, mas se subir muito, onde que sai? Pesa, puxa para cima, não é? Puxa para cima. Eita! Biquíni nervoso. Puxa lembra dessa música? Cima. Lembra? O que acontece? Aí vem lá o IPCA. IPCA sobe devido à inflação da cueca, 1%, não sei o quê. Inflação não é generalizado. Então as medidas de núcleos, elas tentam fazer o quê? Tirar estes choques, entendeu? Tirar os itens específicos que subiram muito ou subiram ou não subiram. Subiu muito? Ou as cuecas subiu muito e tal. Então é isso que as medidas de núcleos fazem. O Cabral falou do difusão, super importante, né? Que é a porcentagem de itens que tiveram variação positiva. Então, 70% dos itens tiveram variação positiva, significa que a inflação tá espalhada. É ou não é, Moraes? A cueca subiu. Ai, meu Deus do céu. O Rafael é cavadão. Cavadão, a cueca subiu. Não tinha a música Biquíni de foto, cavadão. Vou tentar lembrar dessa música. Manda dar pau aí. Essa aí não é da minha época, não, Cabral. O José Vanderlei falando assim, então o jeito certo é cada um calcular sua própria inflação. Cada um calcular sua própria inflação. Outra curiosidade. Cerveja, se você somar domicílio e fora do domicílio, pesa mais que o leite. Não tem como isso aqui dar certo, pessoal. Esquece. Mais que o leite? Mais que o leite. Ó, cerveja 0,40. Soma a cerveja no domicílio e fora do domicílio. 0,40, 0,68. 0,08 cerveja. Veio agora o leite isoladamente. Leite fermentado, não é o caso. Não, leite em pó 0,20. Tá ali, pelo leite em pó 0,20, leite longa-vida 0,73. Aí, tá vendo? Olha lá. Não, dá um pouquinho mais, dá 0,90 e pouco. Não, mas a cerveja somando as duas dá 1 e alguma coisa. Não, dá 0,70 com 0,98. O leite longa-vida tá dando 0,73. Mas tá ali, né? Tá ali. Tá ali. Ô Gani, mais cedo um telespectador falou o seguinte, que todo mundo fica reclamando do preço dos alimentos, combustível, mas da cerveja ninguém reclama, né? Todo mundo vai lá, compra e fica de boa. Não, o Rafael aqui tá falando que cerveja é item de cesta básica. Cesta básica. Item essencial. E já começa um monte de... eu não sei se... Na antiga APOF, eu não lembro na nova como é que tá a pesquisa de orçamento familiar, que de tempos em tempos eles mudam a cesta. Vinha assim, na sequência, cigarro, motel, jogos de azar... Era tudo na mesma cesta. Tudo tiraram, né? Nossa. É aquela só fumo e bebo quando eu jogo. Era a inflação. A inflação do mal. Jogos de azar ainda tem, 0,48. Jogos de azar. Jogos de azar ainda tem. Pô, eu procurei motel aqui, eles tiraram o motel. Tiraram o motel, né? Tinha motel antes. Não tem hotel? Imagina Não sei. O pessoal ligando, então, como que tá o preço do motel? Putz, subiu pra caramba.
Ô, Gani, o pessoal já tá falando aqui que a calcinha que puxa pra cima. E se tiver sem cueca, aí que sobe. A pessoa já ri. Programa sério. Programa sério, pessoal. E tem uma coisa pro Cabral aqui, ó. Cabral. Aqui do meu lado, maluco. O Cabral. Eu trabalho. Curioso que não tem calcinha. O que houve? Quem não tem calcinha? É lingerie. É lingerie. Quem não tem calcinha? É lingerie. Desculpa, calcinha eu sou caiu. um cara não letrado. Eu peço publicamente desculpa. A calcinha não caiu. A lingerie caiu. Meninas, a lingerie ficou mais barato, 0,46 e o peso é 0,11%. Então calcinha para baixo. Então a cueca pesa 0,01 e a calcinha 0,11. A calcinha pesa 10 vezes mais do que a cueca. Ou seja, a cueca não pesa tanto quanto a calcinha. Não. Mas, Cabral, o pessoal no chat falou assim... Ele tá atacado. Desde manhã ele tá atacado. Ele tirou a chefe do ar hoje de manhã. O homem hoje a bombolhou foi ele, não fui eu não. O combo da família tradicional brasileira saiu, Gani. Ô, Cabral, falaram que só quem põe ketchup na pizza que fala biscoito. Então fala que o BG é isso. O NTNB que ele aplica tem biscoito. Tem biscoito. Aparelho de som, maluco. Ainda tem aparelho de som. Quem compra aparelho de som? Bom... Amarramos esse assunto descontraído, vamos seguir o nosso tema aqui, seguir com a nossa pauta, porque a gente ainda tem bastante assunto para debater aqui, para discutir, para conversar. Pessoal, enquanto o Cabral tá impossível. Vamos dar um giro de mercado aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o Ibov que agora diminuiu um pouco as perdas, né? Quando a gente começou, estava caindo estava caindo mais de... Não, na verdade aumentou as perdas. As perdas aumentaram aqui, estava caindo 0,6, 0,5 ali mais ou menos, agora o Ibov já está caindo 0,8%, está aos 113.155 pontos. Olha só, PetroRio segue subindo 5,39%, Minerva subindo 4,42%, Banco Inter subindo 2,03%, JBS... Olha só, hein? Minerva, JBS, BRF e Marfrig, o setor de frigoríficos subindo em bloco, assim como o setor de aviação. Olha a Gol subindo mais de 1% aqui na Bolsa. Aí, no outro lado, né, no lado de baixo da tabela ali, no Z4, a gente tem Melios caindo 4,28%, Americanas S.A. caindo 4%, Lojas Americanas caindo 3%, Natura caindo 2,94%. A gente vê um movimento também de Companhia Siderúrgica Nacional caindo também, e alguns bancos, né? A gente vê Bradesco, Santander, Pactual caindo também, diferentemente do Banco Inter, que está subindo agora. Inclusive o Banco Inter, né? Algumas pessoas têm falado que esse movimento de Banco Inter tá acontecendo, essa alta, justamente por uma possibilidade, né, de fusão com a Stone, né? De acordo com algumas pessoas, a Stone estaria negociando o aumento da oferta de produtos e uma possível fusão. E parecia aí improvável que faria sentido aí tentar alguma coisa nesse sentido de fusão, agora que o preço das ações da Stone tiveram uma performance boa, né? Underperformaram massivamente. Para o Inter faria sentido alavancar seu marketplace com oferta de volumes da Stone, enquanto para a Stone parecem alguns benefícios menos claros com a expertise de crédito do Inter e fontes de funding mais acessíveis. Pelo menos essa informação apareceu aqui para a gente agora há pouco, né? Uma possível fusão de Inter com Stone seria talvez aí uma movimentação interessante para as empresas, e aí acabou trazendo aí esse otimismo, essa onda aí de crescimento para o Banco Inter, que a gente vê subindo praticamente 2% no pregão dessa sexta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha no dólar, como é que está operando o dólar aqui em alta, tá? Alta de 0,68%, R$ 5,33. E agora eu quero falar também sobre criptomoedas, Bitcoin caindo 6,35% agora aos 41.936, e o Ethereum também nesse movimento de baixa, caindo 9% aos 2.875 dólares. E aí, a minha pauta agora, com todo mundo voltando para a minha tela, é justamente sobre esse movimento das criptomoedas, tá? Porque a China
né? O Banco da China, o Banco Popular da China, tornou ilegal, irregular qualquer tipo de movimentação com criptomoeda, principalmente o Bitcoin, lá no país, e isso provocou mais um tombo no Bitcoin. A gente falando aqui agora, praticamente 6%, já chegou a cair 8%, voltando ao patamar dos 40 mil dólares. A gente lembra que a máxima do Bitcoin foi 65 mil dólares ali, mais ou menos. Aí sempre com aquela grande volatilidade, se vai ser regulado, se não vai ser regulado, moeda oficial em El Salvador não vai dar certo, vai dar certo, moeda oficial no México também não vai dar certo. Enfim, existe uma série de questões em relação às criptomoedas, e isso, mais uma notícia envolvendo mais uma vez a China despencando as criptomoedas nessa sexta-feira. E aí eu quero abrir o espaço para discussão aqui para a gente bater um papo sobre essas movimentações, essa interferência do Banco da China, sobre o que vocês pensam sobre essas moedas descentralizadas aí. Vamos lá. Gani, o que você pode falar aí para a gente? Morales, o que você pode falar para a gente? Desculpa, fica tranquilo. Mas por que a China tá parando com isso? Desculpa aí minha ignorância, mas isso não contribuiria com o país? Não seria bom? Quer criar yuan virtual. Pelo que eu vejo, tem dois movimentos. Primeiro, que a China tem um movimento ali de criar sua própria moeda digital, sua própria criptomoeda, e tem um segundo movimento que essas moedas elas não são rastreáveis, digamos assim, porque usa tecnologia blockchain e elas são descentralizadas, elas não dependem de um sistema financeiro, como a gente tem o Banco Central aqui, como tem o Banco da China, enfim, algum sistema regulador que faça qualquer tipo de... que possa ser rastreável, que possa ter algum tipo de interferência. Então, ao ser descentralizado, você não tem controle sobre as transações, e a China não gosta nada de ter controle sobre nada, né? Exatamente. Então, isso aí. Né, Alan? Muito boa a explicação, é isso mesmo. Desculpa, era para você falar. Mas perfeito. Não, falou muito obrigado, Alan Gani. Muito melhor. Obrigado, professor Felipe. Boa explicação. Mas é Vai isso lá. daí. Quem gosta de investir em Bitcoin ou outra cripto, né, o grande atrativo é justamente a não regulação. Não tem uma autoridade monetária emitindo moeda. E aí uma das teses é de que hoje se coloca uma quantidade muito grande de dinheiro no mercado e este dinheiro vai perdendo valor, então isso é um grande atrativo aí de quem investe em cripto. Pode reparar que geralmente também quem investe em cripto gosta muito de ouro, né? E não gosta desses bancos centrais aí colocando essa quantidade absurda de dinheiro no mercado. Muito bem. É claro que governo, de uma maneira geral, quer tentar regular, né? Governo é mais interventor, enfim. E ainda mais, como você bem colocou, Felipe, na China, né? Então, eles querem ter um controle sobre estas emissões e também, quer dizer, tudo bem ter uma moeda digital, desde que seja do governo chinês. É mais uma interferência do governo chinês, que começou no setor de educação, passou para tecnologia, né? Agora também construção civil e agora Bitcoin, uma economia altamente interventora, né? E quem ganha com isso são os Estados Unidos, né? Por quê? Teoricamente, porque ele pode também importar esse pessoal que minera na China para os Estados Unidos, como isso já vem acontecendo. Não sei te dizer. Cri. Não sei, eu não tenho. Eu apliquei $100 de criptomoeda só para ter papo com os amigos. Eu não tenho a menor ideia do que eu fiz. Boa. Emerson, eu tenho o OZ1D Você também. tem cripto? Tenho cripto, sou moderno. O que é criptomoeda? Sei lá, uma caixa em cima da outra. Eu juro por Deus, eu parei de ler, porque toda vez que eu leio entendo menos, eu parei. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso não, mano. O Daniel Vicente fez uma boa lembrança aqui. Obrigado, Daniel Vicente. Crypto News, hoje à noite com o Rafael Lara. É isso aí. Gani, você falou OZ1D, é essencial na minha carteira. OZ1D é Tem aí? Contrato de ouro, né? Você está comprando ouro 99,9%, se eu não me engano, de pureza. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Você vai olhar lá o preço no home broker, tá assim, um contrato e tal, 300 e poucos reais. Você vai falar, nossa, que maravilha, então comprar 10. Não, é aquilo multiplicado por 250. Então, né, cuidado aí na hora de comprar, né? Que é mais ou menos 73 mil hoje, né? Cada contrato daquele lá. À vista, tela. não é futuro, né? Então, E, inclusive, você pode ter a retirada física, né? Se você quiser. Os 250 graminhas de ouro que você comprou.
Eu acho legal o nome do ouro lá, né? A onça. A onça. Eu acho da hora. A onça do ouro. Imagina, o cara falou de cueca, calcinha, agora a onça. Calcinha de onça. Disso? O Daniel Morales, nosso guru, nosso repórter mais velho dentro do grupo BMC. Repórter mais velho, poxa. Você não é? Quem? O Rodrigo, o chefe, não é mais velho, não. Ele só é acabado. Não, ele é mais velho, ele é mais velho, ele é mais velho. Mais velho. Vamos voltar. O Arley está falando se você tem alguma informação aí sobre os critérios para Gold 11. Conhece, Gani? Conhece, Cabral? Mas assim, acho que fundos de ouro é uma boa alternativa, porque é o seguinte, o OZ1D, você precisa, não vende fracionado, então você precisa desembolsar mais de 70 mil reais para ter um contrato. O OZ1, o 2 e o 3 não tem muita liquidez. Então, o fundo de ouro acaba sendo interessante, né? Uma ETF, né, que ele tá colocando aí, né? O Peter Santana falando que a China não estaria fazendo essa perseguição ao Bitcoin por causa dessa moeda chinesa aí, né, virtual. Também o Brasil está tentando implementar alguma questão com conversas dessa moeda também. Seria uma tentativa, né, de concorrer com essas criptomoedas um pouco mais estabelecidas, né? Mas é meio complicado, né? Você pensar num sistema descentralizado, onde existe essa possibilidade de você fazer várias transações sem rastreabilidade, né? Sem passar por um sistema financeiro nacional, e aí você fazer uma migração para um sistema rastreável, que é parecido com os que a gente já tem hoje, né? Os sistemas financeiros nacionais, né, de vários países, eles já são rastreáveis, já tem essa percepção de ser mais controlado, de ser mais rastreado, de ser, enfim. Não sei se faria muito sentido, né? É uma questão que a gente pode perguntar para o Rafael Lara em breve. E Gani e Cabral, a gente estava falando de ouro aqui, perguntaram de Aura 33, né? Uma BDR? Porque a Aura, na verdade, ela tem essa possibilidade de você estar exposto ao ouro, só que também na mineração, né? Não só o ouro em si, mas na mineração do ouro também. Eu acho que é válido, né? Ter ouro na carteira, seja com OZ1, ou seja, né? Até respondendo o Rui das Neves, não, também sou contra ter ouro físico. É que tem a possibilidade, se você quiser, né? Mas fica lá custodiado na B3. Mas OZ1, ou uma ETF de ouro, ou uma empresa que explore ouro, eu acho que tudo é válido. Ter um pouco, acho que é saudável na carteira, aí seguindo o princípio da diversificação, talvez 5% da carteira, acho que vale a pena. Boa. Ô Cabral, você também curte ouro? Ou só Eu não entendo a função porque ouro é reserva de valor, mano. Nada assim... Qual é a chance de um dia acabar uma moeda e voltar tudo ao mundo ouro, mano? Pra mim é nenhuma. Ah, quer ganhar dinheiro com a crença? Ok, mas na prática nenhuma. O único ouro para dizer que eu não tenho é da minha amada. Olha, só aliança. Da minha amada. Se eu não falar isso, eu sou capado em casa, entendeu? Pontos. Da minha amada. É o único ouro que eu tenho, é sério. O ouro pra mim é que nem Bitcoin. Eu não entendo assim ainda muito por quê. Deixa eu ver o seu ouro. É uma boa discussão, O cara quer ver meu ouro, maluco. Não, só pra ver. Quer ver minha aliança mas é interessante, porque naqueles movimentos de queda das bolsas mundiais, muitos investidores partiram para ouro e Bitcoin. Né? Sim, eu entendo. E aí até teve aquela conversa de ouro o Bitcoin é o ouro virtual e tudo mais, né? Tipo assim, o mundo acabar para virar padrão ouro de volta, eu não entendo. Isso não entra na minha cabeça, mano. O ouro enfim, historicamente, né, usado na indústria de joias, tem ainda algum uso industrial, né? Mas eu entendo aí o que o Cabral está querendo dizer como reserva de valor, né? Como moeda. Agora o Bitcoin, essa é uma das críticas de quem não gosta, né, muito de Bitcoin, mas qual a utilidade e tal, né? Não estou aqui criticando o Bitcoin, né? Estou assim, só falando aí as críticas que se levantam em relação ao Bitcoin, né? Qual seria o benefício real, né? E aí também é impensável, né, voltar, como o Rui falou aqui, voltar para a época de troca. Como que você vai trocar ouro por alguma coisa só se... Enfim, até porque o ouro tá bem elevada, né, a cotação do ouro. O grama tá bem alto o preço, né? Então, você fazer algum tipo de investimento só por meio desses contratos mesmo, né, Gani? Porque comprar
comprar ouro físico mesmo é complicado. Em épocas de inflação, de muito dinheiro no mercado. Agora, é curioso, porque o preço do ouro não tá reagindo, né? Parece que subiu muito e ficou, né? Mas em épocas de inflação assim mundial, há uma corrida por ouro, Bitcoin, né? Agora Bitcoin, né? A gente conversou com alguns analistas, né, ao longo desses últimos meses aí, toda essa questão de segunda onda, vamos ter mais problema com coronavírus, as pessoas indo para a reserva de valor, e as ações da Vivara tiveram um movimento interessante das pessoas buscando Vivara para também estar exposto ao ouro, né? A joalheria Vivara. Eu tenho Vivara desde o IPO. Ah, é, Cabral? Nem sei se eu estou ganhando ou se estou perdendo pela IPO. Vamos ver aqui, ó, Viva 3. Ô Cabral, o que surte mais efeito? Você dá uma ação da Vivara ou algumas ações da Vivara para a mulher ou uma aliança? Uma aliança. Eu jurava que ia vir em calcinha. O outro jurava que ia vir calcinha. Hoje, esse homem hoje tá que tá, maluco. As mulheres do chat, as mulheres do chat, elas gostariam de ganhar ações da Vivara hoje ou pesado. uma aliança? Ô Cabral, Parei. Só a título de curiosidade, você está ganhando 34,04%. Ah, não, Desde o IPO? nesse ano. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada desde o IPO. É, anual. E minhas filhas sabem. O que a gente faz com elas? Eu faço, né? Minha esposa acompanha, mas não está muito no dia a dia das aplicações. Eu falo para ela, mas eu só explico depois que eu fiz. 34,13. Às vezes, quando eu paro em frente à loja da Vivara, tá, com as duas. Tá vendo essa loja aqui? Elas têm 8 anos, pelo amor de Deus. Eu tenho que falar linguajar de 8 anos. Não falar, não, eu vi o PVPA e pelo PVPA da Magevit. Preço-lucro Não, aí chega, tá vendo essa loja aqui? O tio queria montar essa loja no shopping, mas não tinha dinheiro. Não, pai, Aí ele chamou algumas pessoas para cada um emprestar um pouquinho de dinheiro para ele e você virar sócio. Então, se essa loja vender muito, a gente ganha dinheiro. Então aquela moça que está lá dentro, a gente tem que torcer para ela comprar o colar, pai? É isso. Toda vez que elas passam em frente a Arezzo, elas falam, pai, a loja está vazia. Ou ao contrário, pai, a loja está cheia da Arezzo. Será que a gente vai ganhar dinheiro? É no mundo de uma cabeça de 8 anos, pelo amor de Deus. Análise ensinando presencial. para elas como é que é uma sociedade para, com o tempo, evoluir a conversa. Pô, mas é ótimo, né? Já está ensinando desde cedo o racional Depois fica muito do investimento mais em fácil ação. para entender. E eu só falo para elas coisas que elas enxergam. Eu vou falar de Itaúsa, eles não vão entender nunca Itaúsa. Então eu falo coisas que elas conseguem ver que está ali na frente dela e tem um produto para ser vendido. Falar de serviço para criança ainda é complicado, entendeu? Mas para falar de bens é mais fácil. Ô Gani, a Simone falou que prefere ações da Vivara. A Karina falou que quer os dois, ação e anel. Agora, eu acho que independentemente aí da discussão, né, do valor do ouro, o valor do Bitcoin, então eu acho que, enfim, é importante ter na carteira, pelo menos na minha visão, né? Então, assim, pelo menos ter acho que 5% de algum ativo atrelado a ouro ou o próprio ouro e 5% de cripto, eu acho que é legal, acho que vale a pena. Então, 10% no total, no máximo. Então, 10%, o Gani deve ter uns 12 milhões. Coitado. Imagina, você 6 milhões de cripto, Daniel. Você ia pôr forró pesado toda sexta. É a cara dele, né? Isso tem cara de cara, eu não sei dançar, Cabral, eu sou péssimo. Cara. Pô, mas o Daniel, vocês dois estão solteiros, Caio, você tá solteiro? Forró, eu sou... Tá namorando? Eu tô horroroso. Assim. Então, ó, Daniel Morales e Gani estão solteiros. Meu irmão só tem um mimicado nessa BMC. Rafael Lara, Gabriel, que eu esqueci o sobrenome, Gani, meu cara. Daniel Morales, a Renata é a única menina solteira, eu acho. Acabou de me lembrar aqui. A Renata tá... A Renata tá solteira. A Renata e o Boy Magia, o Léo. O Léo tá solteiro. Aí a menina do lado também tá solteira? Dizem que estão. Dizem que tá, opa. Eu tenho minhas dúvidas, mas vamos seguir. Então vamos lançar, vamos, aqui é o programa acabou a sessão aí, como é que é aquele programa do Silvio Santos lá? Quem vai dar namoro? Em nome do amor. Pô, a gente podia fazer um programa assim, nós dois, né? Em nome do amor, para poder ver se conseguia, pessoal, para beneficiar 10 especiais.
Eu vou falar com a Paula depois. Ô, Cabral, estão querendo dar mais trabalho pra gente aqui. Falaram que o programa é ótimo, só que o pessoal quer a gente na rádio também. Nossa, já Tem rádio BMC? Ainda não, mas Não, mas dá pra fazer igual esse. O problema é só essa aula aqui atrás. O resto dá pra produzir como tá aqui. Mas aí a gente fica de papo, digamos assim. O lance do Gani é ouro, não o nosso lance que tá estopado em Via Varejo. Não, Via Varejo vai ter potencial. Pessoal, o pessoal aqui já, várias mensagens aqui. Ô Cabral, o Rui falou pra você, ao invés de falar desse jeito com a sua filha, ensinar ROIC, essas coisas aí. EBITDA, escambau, tá bom. Essas coisas, puxa vida. E aí, vou responder ao seu aqui, o Cabral não gosta. Ele falou, você pergunta se você prefere Skol ou Ambev 3. Suco. Ambev 3. Suco de laranja, pra mim, é uma das melhores coisas que existe. Absurdo isso. Né? Qual que eu tirei da Coca-Cola? É Coca 34, é isso? Eu acho que é isso, né? O BDR Ele de gosta de Coca-Cola suco aqui. com biscoito. Não combina, não. Então o Cabral gosta de M. Dias Branco, né, Cabral? Eu tenho M. Dias Branco, tô tomando a ronca, maluco. Pelo amor de Deus. O quê? Eu tinha a maior esperança no case, achei o case sensacional, entrei, tô tomando a ronca. Nem fala. Vamos mudar de assunto que isso vai dar depressão, começar a beber água aqui, vai ser o inferno. Vai beber água. Não, mas a M. Dias surpreendeu mesmo, Cabral. Eu lembro que eu analisei a empresa o ano passado, uma emissão de crack. Ela falou, nossa, que empresa redondinha. Não, empresa linda. Redonda, assim. Eu falei, caramba, e aí... E o que pesa? Não anda, mano. Aumentou o preço do trigo, diminuiu o poder de compra de algumas marcas dela, da Adria. Piraquê passou a ficar muito caro, então ele entrou num grupo de classe um pouco mais alta que consome proporcionalmente menos biscoito. Então ele acabou se ferrando na de cima e na ponta de baixo. Mas eu tô lá, não vou sair não, vou ver qual é. Longo prazo, né? Longo prazo. Uma hora volta. Eu entrei tem um ano e pouco, nem isso. Acho que não tem nem um ano e pouco, mas tô mal. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar um pouquinho sobre um assunto importante também, que a gente estava comentando hoje pela manhã, que alguns membros do governo, da equipe econômica lá, já estão tentando estudar ali a extensão do auxílio emergencial, por conta da não aprovação ainda da PEC dos precatórios, também tem a questão do imposto de renda, né? Da reforma do imposto de renda, que ainda não foi votado, não está abrindo espaço no orçamento para emplacar ali o Auxílio Brasil, então para ter algum tipo de distribuição também para as pessoas impactadas com o coronavírus, aí tem esse estudo aí, essa perspectiva de talvez prorrogar o auxílio emergencial. Só que o problema é que agora não tem tanta justificativa para um crédito suplementar, um crédito fora do teto, como existia anteriormente, que é a própria questão do coronavírus, as pessoas ficando em casa, e agora as pessoas já estão praticamente, grande parte da população já está vacinada, as pessoas já saindo para trabalhar, embora o desemprego ainda esteja alto, mas ainda tem essa questão. Vocês acham que isso pode ir para frente ou não pode ir para frente? Como que vocês veem uma prorrogação do auxílio emergencial? Cabeça de político, isso pode acontecer qualquer coisa, né? Então a chance é gigante. O que alguns deputados estão alegando que eu não concordo? Se não passar precatório, pode atrasar a PEC do imposto de renda lá. A PEC, eu não sei se imposto de renda é PEC ou não. A legislação do imposto de renda. Que o imposto de renda é que vai bancar... O que é a ideia do governo? IOF banca o Bolsa Família até 31 de dezembro, de 1º de janeiro para frente a mudança de imposto de renda, dividendos e etc. Então a ideia é, se não passar a PEC do imposto de renda, a PEC, o imposto de renda a tempo, essa história inteira vira 23. Então isso pode embolar o Bolsa Família, a prorrogação do Bolsa Família. Então eles jogariam o Bolsa Família para 22, perdão, e o auxílio emergencial até 31 de dezembro. Para poder encaixar tudo aí no orçamento bonitinho que eu colocaria na LDO, esse troço todo. Eu, particularmente, sou completamente a favor de todo esse assistencialismo, mas não prorrogar mais o auxílio emergencial. 300 conto de Bolsa Família acho que já é o suficiente. Tem um estudo muito legal que eu recomendo todos lerem. Esse estudo tem uns 6 meses já, do Fundo Verde. Ele liberou um relatório mensal
onde ele explica, ele mesmo fala, não é engenheiro de obra pronta. Eu não estou criticando o que foi feito, que a gente só conseguiu observar o resultado depois de feito. Antes a gente não sabia que ia ser esse resultado. Mas ele prova que parte considerável da população que recebeu auxílio teve aumento do poder de compra. Então, em vez de ele estar recebendo J, ele recebeu J mais X. Então ele fala, não sou contra o auxílio, só que ele foi dado numa dosagem a mais, que se fosse a menos podia abranger mais gente. Então eu tenho medo de virar meio um círculo vicioso disso, da economia principalmente que está voltando. Então eu sou a favor de auxílio? Sou. Mas eu não continuaria, oficializaria o Bolsa Família e jogaria ela para frente. O problema é grana, né? Por isso que tem que passar precatório, imposto de renda e etc. E aí, Gani? Não, o auxílio emergencial foi essencial durante a pandemia, né? As pessoas foram muito afetadas, uma forma de sobrevivência, mas tem uma contrapartida, uma conta fiscal que chegou. Então, eu acho que não seria apropriado agora, deve continuar o Bolsa Família, mas seria muito complicado do ponto de vista fiscal. Boa. O governo está sem dinheiro. Dinheiro tá raro, viu? Mas é isso aí. Vocês têm mais alguma questão? Eu posso mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. A gente assim, né? É interessante. A gente começou a semana, eu comecei a falar aqui no marketing, né? Parece notícia repetida, mas não é. Entrou a semana, a gente falando de Evergrande. Acabou a semana, a gente está falando de Evergrande, está falando de calote, está falando de quebradeira. Vocês acham que isso aí vai esticar para a semana que vem? Vai impactar mais mercado semana que vem, além do que já impactou bastante essa semana? Vai, porque ainda ficou mistério se ele pagou ou não os dólares, né? Não pagou ainda. Não pagou, mas vai que paga. Estão com esperança dele depositar durante o final de semana. Não compensou o boleto? Para a segunda, entendeu? Que ele tem até 30 dias. Até 30 dias ele só é penalizado de juros e não de default. Então, nós estamos em 24, foi ontem a data, 23 até 23 de outubro, teoricamente, né? Tem que contar 30 dias aí. Ele não é considerado default, somente atraso. Então, nós podemos ter uma moção de 30 dias, mas já tem gente achando que, devido à pressão de Pequim, eles vão se virar para pagar esse final de semana. Isso vai render. Eu acho que Evergrande não é mais o grande problema. O problema é se vão ter outras Evergrandes. Isso que é o meu medo. Uma economia fechada que ninguém sabe direito o que acontece, né? Ô Gani, você acha que isso aí vai ser arrastado aí até pro fim do mês? Lembra aí que eu acho que até comentei ontem, né? Ou antes de ontem, falei, o jogo não tá ganho, né? Quando começou aquela euforia subindo, vamos olhar com atenção. Eu acho que, concordo com o que o Cabral falou, que pode ter outras empresas com problema de crédito na China, né? Falta transparência no mercado chinês, a gente não sabe direito o que está acontecendo e na própria Evergrande, porque veja, o governo chinês ele dá um sinal de que vai salvar a empresa e aí quando não tem o pagamento ele não se pronuncia, então a gente não sabe direito qual que vai ser a do governo. É claro que o governo também está no papel dele forçando a empresa a realizar o pagamento do cupom que venceu e ela ainda não pagou. Mas eu acho que é um momento muito complicado, tem que ter cautela agora, não é, né? Fazer, para mim, né? Qualquer tipo de aposta agora é complicado. E uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, o próprio governo chinês começou a alertar os governos locais, falando assim, olha, vão se preparando aí que pode haver um calote, pode haver um problema maior. E aí o Wall Street Journal trouxe, né, a informação de que alguns desses credores já começaram a fazer suas contas, alguns bancos começaram a fazer as contas. Não, tudo bem, o que eu sou credor da Evergrande não vai impactar tanto assim, lógico, você tomar um calote é ruim, mas olhando aqui o meu fluxo de caixa, olhando aqui o dinheiro que eu tenho investido lá, tal, não vai fazer tanta diferença assim, não vai me quebrar, por exemplo. Então, assim, esses sinais, né, que não são oficiais, mas são sinais, uma fala aqui, uma sinalização ali, uma notícia ali, isso acaba construindo um cenário de que, poxa, talvez vai rolar o calote mesmo e a empresa não vai sair dessa, né? Vai entregar tudo na mão do governo chinês e vocês que resolvam esse problema para frente, né? É isso que tá sinalizando, né? É isso. O Rui está falando assim que eles ainda vão comprar outras empresas lá fora. Ah, tá falando de M. Dias, não está falando.
O Arley está falando que após o fechamento do mercado ainda vai sair as bombas de Evergrande, que é sempre assim, sempre depois que fecha o mercado, que as coisas acontecem, Só que é lá na China, né? Se fosse depois do fechamento do mercado, já era lá, né? Seria na manhã de hoje. Ou dependendo do que for, ele pode estar esperando fechar o mercado americano, né? Devido à influência da DR, né? Que é logo mais. Mas é interessante, no dia que caiu bem, né? Na verdade que não caiu bem, no dia que a bolsa de Hong Kong estava fechado, a empresa lá, Evergrande, na Alemanha, movimentou bastante. Então, você vê essa conexão. E até a Lagarde falou, né? A Lagarde falou, isso aí, embora as bolsas estejam conectadas, talvez isso aí não vai trazer tanto impacto aqui para a Europa. Tal. É que também a zona do euro, os Estados Unidos, o Brasil, tem outros problemas também para ficar de olho, né? Não é só essa questão da Evergrande aí. É isso. Mas Evergrande também poderia também ser uma desculpa, né, também da China, né? Ontem eu estava vendo, eu até comentei com o Felipe pela manhã, eu vi um comentário do Sardenberg e ele fala justamente que a China antes ela zombava dos Estados Unidos falando que, ali o problema os Estados Unidos não conseguem resolver. E agora, com esse problema da Evergrande, voltam os olhos para a China. Mas até o Sardenberg falou, pode ser que venha aí uma surpresa da China em cima justamente dessa situação, para não ficar por trás dos Estados Unidos. É um bom argumento, né? Porque a China quer mostrar para o mundo que lá não tem problema, que está tudo certo, né? E tem esse precedente que, quando ocorreu a crise nos Estados Unidos, eles foram os primeiros a criticar, dizendo que era o início do fim do Império Americano, né? Então tem toda essa questão também geopolítica, né? É isso aí. Bom, agora a gente está quase indo para o final, hein? A gente tem aquele quadro famigerado, Gani? Ou hoje você... Eu acho que a bomba é Evergrande. É uma bomba mesmo, né? Acho que a bomba literalmente. A bomba é Evergrande. Uma bomba grande, né? A bomba é Evergrande, tá certo? Pode ter surpresas aí. Agora eu não falo se é positivo ou negativa, né? Faço o red. Faz o Esse Daniel não presta, mano. Esse Daniel não é normal da cabeça, não, é sério. Tô quieto. Ele falou uma bomba grande, aí ele jogou pra mim. Gostou da piadinha? Piadinha, ó. Vem aqui embaixo, aqui, mas ainda bem que vocês não enxergarem. Gostou da piadinha? É, uma bomba grande. Discorra, 30 segundos, Morales. É grande, né? Ever grande. Não. Eu vou... Sempre grande, né? Ai, meu Deus do céu. Tá cancelado o The Trade hoje, às 3 O Cabral foi embora. O Cabral levantou. O Cabral foi embora. Ô Gani, Oi. Seguinte, a gente, todo fim da semana, o Cabral foi embora. Todo fim da semana, a gente olha pra trás, faz o resumo e você falou, a bomba é a Evergrande. Tá bom, Paula. Isso. Tá. Ok, entendi. Entendi, Paula. Tá bom, já voltei. Obrigado. E aí a gente, que bom que você tá de volta. Não faz mais isso, aqui. não faz mais Aí, isso, que senão você vai pra salinha de novo, Cabral. Então a gente faz o retrospecto da semana, olha para trás, fala assim, bom, vamos ver o que acabou, né? Faz o balanço da semana. Evergrande, Super Quarta e IPCA 15. A gente pode colocar esses 3 pontos como os que mexeram aí com a semana na Bolsa Brasileira? Acho que sim, com um destaque maior para Evergrande. Evergrande movimentou mais do que os outros eventos? Eu acho que sim, porque a reunião do Fed já era esperado, ele apenas confirmou a sinalização de novembro, né? Então foi, em certo sentido, bem recebido pelo mercado isso. IPCA 15, eu acho que pegou mais na curva de juros, né? E aí, é claro, tudo bem, há um efeito no mercado acionário, né? Mas não foi aquele efeito de quedas que a gente viu quando saiu a notícia da Evergrande, né? Então eu acho que o que pesou mesmo e vai continuar pesando é a Evergrande. Boa. Cabral, olhando para a semana, esses 3 pontos aí, você vai com o relator? Faltou um 4º ponto. Consigo o relator e faltou um 4º ponto. O acordo
teoricamente, acordo fechado Lira, Pacheco, Bezerra e Paulo Guedes. PG. Isso é uma coisa a favor de nós, Brasil. Então, acho que esse foi, para mim, como notícia boa, a melhor notícia da semana, esse acordão aí. Espero que eles cumpram o que eles falaram na imprensa na quarta-feira, se eu não me engano. Pode me corrigir data, mas eu estou com quarta na cabeça. Espero que eles cumpram o que eles prometeram, ou foi terça, não sei. Que aí é bom para todo mundo, resolve um problema que ele não aguenta mais falar de precatório, quero falar de outro tema, mano. Não quero segunda-feira de novo com o DK. E o precatório, como é que tá? Eu quero fazer para ele outra pergunta. Já acabou, já encheu o saco do precatório já. Resolve logo isso. Para mim, essa foi a melhor notícia da semana. E algumas ruins, Evergrande foi ruim, IPCA 15 não foi tão boa, cupom não me surpreendeu tanto, então de boa. Leilão de título público ontem foi muito bom. A gente acabou não falando, leilão de título público ontem, o governo fez uma emissão histórica, um valor de LTN, muito né? grande. LTN, LFT e NTNF. E NTNF 2031 foi a maior emissão dele em 2 meses. Há 2 meses ele não vendia tanto NTNF 2031. Vendeu não tudo, esqueça, né? NTNF 2031. Pô, e pré-longo, né, Cabral? E é papel de gringo. Quer dizer que gringo comprando pré-Brasil. Isso é bom. Isso não é ruim, não. Isso é bom. Porque se eles estão comprando, é que eles já acreditam que a taxa de juros vão fechar. Então, do lado bom, para mim, tem 2 notícias. Teoricamente, uma de mercado financeiro e uma de política. Que é o acordo Lira e companhia, o leilão de título público, o lado ruim Evergrande, o lado ruim IPCA 15. FONC foi meio diferente e Fed ainda rola um mistério. Tem pessoas interpretando, dizendo que ele não falou que tem o tape em novembro. E tem gente que lendo o texto dizendo que ele falou que tem tape em novembro. Então rola um mistério aí. Tem que saber, afinal, ô Sérgio Grosman, tem ou não tem? Cada um tá achando uma coisa. Hoje de manhã no chat, na tua coletiva. Hoje de manhã no chat falaram que é o Jerônimo. Não, esse presidente do Banco Central, eu acho que é o mais simpático da história. Todo mundo gosta dele, não é? Você já percebeu? Gente boa ele. Todo mundo, o jeito que ele fala. Eu não sei se é porque a gente identifica com o Serginho ou com o Léo Batista, né? Mas a gente tem uma... Sensacional. O Grispo apareceu, o Alf é teimoso, lembra? Várias memes do Alf quando ele falava. Várias. Isso é bullying. Que aquele assim, isso é legal. Tá. Nos 2 últimos minutos que me restam aqui para eu poder entregar para o D-Trade, Alisson faz a pergunta. Tá, e para a semana que vem, o que vai movimentar o mercado, Alan Gani? Semana que vem sai a inflação dos Estados Unidos, alguns índices de atividade, sai resultado fiscal, então tem... Sai Evergrande. Pode ter notícia da Evergrande, então tem coisa aí para ficar de olho. Cabral, o que você fica de olho semana que vem? O que você pode falar para o pessoal monitorar aí na próxima semana? Putz, a semana do fechamento do dólar futuro. Ah, entendeu? Briga de dólar futuro na quinta-feira. Eu não tô ao pé da letra. O que está me chamando a atenção, além do que a gente falou todo dia aqui, a única coisa que é diferente, que só acontece semana que vem, é o vencimento do dólar futuro quinta-feira. Tem que saber se não vai ter nenhuma pressão aí de alguma opção para ser exercida, jogar um pouco para cima ou para baixo e casar a volta. Que aí a opção, você está falando de opção de tesouraria com boleta gigante. Não sei, eu procuro descobrir e trago essa informação para a semana que vem. Então essa é a única coisa que me chama muita atenção. Pode ter mais coisas? Provavelmente sim. E não esqueça a ata do cupom, né? A ata do cupom terça-feira de manhã. Terça de manhã. E por ser última semana do mês, tem alguma coisa especial? Não, porque setembro é um mês... Boa pergunta. Setembro é fechamento de ano fiscal lá fora? Ou não? Boa pergunta. Eu não sei. Esquece, não sei. Te lembro de bate-pronto, a ata do cupom e a porradaria, quer dizer, a disputa entre compradores e vendedores do dólar futuro na quinta-feira, formação da Petax. Boa. É isso então. Daniel Morales, qual que é a sua perspectiva, projeções, análise para a semana que vem? Na verdade, discorra. Eu não tenho perspectiva nenhuma, porque afinal de contas as análises aqui são feitas por eles, eu estou aqui só como jornalista. Não, na realidade eu tenho uma última informação só, Felipe, que a gente estava falando sobre a Evergrande e o fundador e presidente dele, o Rui Caian, mesmo com esse caos, ele vai permanecer rico mesmo se a empresa entrar em colapso.
Segundo a Forbes, a fortuna atual estimada dele é de 11 bilhões e meio de dólares e a Forbes calculou que 8 bilhões de dólares tem como origem os dividendos pagos em dinheiro desde a abertura de capital, o IPO da Evergrande em 2009 na Bolsa de Valores de Hong Kong. Os dividendos foram basicamente para o bolso de uma pessoa só, que é o próprio presidente. 10,2 bilhões de ações da Evergrande, uma participação de 77% na empresa. E olha só, a empresa resultou em mais de 4 bilhões de dólares em receitas para o presidente apenas em 2 anos. É isso. Valeu. E não esqueça o seguinte, é feriado sexta-feira, dia 1º na China, segunda-feira, dia 4, terça-feira, dia 5, deixa eu ver se é quarta-feira, dia 6, quinta-feira, dia 7, deixa eu ver se é dia 8. Não. Então, de sexta até segunda, quinta da outra semana, quer dizer, sexta-feira da semana que vem, dia 1º, e a outra semana seguinte, segunda, quinta, é feriado. Então, aí que pode ter emoção de sair notícia que não tem mercado aberto. Mas aí a gente conversa semana que vem. Beleza. Então, pessoal, forte abraço a todos. Ótimo fim de semana. Apreciem com moderação. E bom fim de semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. Valeu, Morales. Forte abraço para vocês. Até segunda. É isso aí, pessoal. Agora eu vou seguir aqui com o BMC Market rapidinho pro Cabral poder trocar de lugar aqui, poder comandar com grande maestria o D-Trade desta sexta-feira. Já falando aqui com todo mundo que está nos acompanhando. Se você ainda não deixou seu like, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube também. E eu quero desejar uma ótima sexta-feira, um forte abraço para o Anderson Arcanjo, para o Carlos SN, o Ezequiel Silva, o Rui das Neves está por aqui, o Carlos Melo, o Sandro Figueiredo aqui, lembrando que na terça-feira é aniversário da Paula Moraes. Vamos pôr a mão no bolso, comprar presente para Paula Moraes, hein, pessoal? David Pirillo, Peter Santana, MPK, o Anderson Arcanjo, olha o Juliano Balbinotti aqui, ó, fazia tempo que eu não te via, Juliano. Perspectiva nenhuma. É isso aí. Jodeilson, Carlos Melo, Helder, Wagner Stutz, também por aqui. O Carlos assim, eu falei, Avelino Bernardes, olha ele aqui com a gente também. Daniel Vicente, Alisson Max, Arley Pires, Fausto Nonato, também aqui com a gente na nossa programação. Daniel Morales, deixa eu dar um giro de bolsa aqui, só para passar a bola pro Alexandre Cabral. Giro de bolsa, a bolsa caindo 0,64% aos 113.338 pontos. Nas mais altas a gente tem aqui Minerva subindo 4,63%, PetroRio subindo 4,54%, JBS subindo 3,66%. Também temos a Eneva subindo 2,55%, Grupo Pão de Açúcar subindo 2,37%, Marfrig 2,32%. E a BRF subindo 2,13%. Na parte de baixo, nas mais baixas, a gente tem Melios caindo 5,35%, Americanas SA caindo 3,49%, Natura caindo 3,15%. Companhia Siderúrgica Nacional caindo 2,89%, Magazine Luiza 2,84%, Cielo caindo 2,4% e as lojas americanas caindo 2,44%. É isso, pessoal. Eu, Felipe Nascimento, volto na segunda-feira aqui com a nossa audiência, com a nossa programação ao longo de todo o dia na BMC News. Muito obrigado por estarem conosco mais uma semana. Um forte abraço. Lembrando que a nossa programação continua. Agora vocês vão ver o D-Trade com o professor Alexandre Cabral. Também depois vocês vão ver o Top News com a Débora Oliveira e também com o Rafael Lara. Depois o BMC Business com a Hanna Beltrão. O pessoal do Traders Club, né? O TC vai estar aqui com a gente. E depois a gente tem também o Crypto News, né? E a gente seguindo com a nossa programação. É isso então, pessoal. Forte abraço a todos. A gente vê na segunda-feira. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.